Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana em que saímos de Lisboa para gravar um programa especial e, sobretudo, para olhar para o que se faz normalmente fora desse nosso olhar, muitas vezes centrado sobretudo à volta de Lisboa e do Porto. Viemos até Guimarães, uma das maiores cidades do país, ora está na 10ª maior ou nas 12 maiores conforme o índice, mas é uma cidade que hoje tinha aqui um evento promovido pela Câmara sobre o desenvolvimento económico e também do emprego de Guimarães e que nos permite, a partir deste evento da Câmara, olhar para o melhor que se faz aqui e sobretudo olharmos para a atualidade portuguesa de uma forma diferente e lançar algumas pistas para o que se passa no país, repito, muitas vezes longe do nosso olhar. Para esse programa convidámos o Presidente da Câmara, Domingos Bragança, Presidente da Câmara de Guimarães, Fátima Mendes, da empresa Fátima Mendes, que está aqui do meu lado esquerdo, Rui Reis, que é Vice-Reitor da Universidade do Minho e da 3Bs e que é o cientista português que mais publicou em publicações científicas e que já nos vai explicar melhor o seu trabalho. Joaquim Fernandes, da Mundifios, a maior trader ibérica de fios, e do meu lado direito, Frederico Fortunato da Chiaia, um homem que tem estado muito, Fernando Frederico da Chiaia, que tem estado muito agora na berra também por causa do sucesso que tem sido a indústria do calçado em Portugal. E eu começo, obviamente, por si, para lhe perguntar se depois do que aconteceu o ano passado relativamente ao setor de calçado, com o prémio europeu que receberam pela melhor estratégia de internacionalização, com o facto do preço médio vendido por Portugal do par de calçado português ter passado a ser o segundo mais caro do mundo, a seguir ao italiano, pergunto-lhe qual é o próximo objetivo. É chegar a primeiro lugar em termos do valor do preço dos sapatos portugueses vendidos globalmente? O setor do calçado tem sido um setor que, há longos anos atrás, teve sempre um plano estratégico para vencer as dificuldades da comercialização, da globalização. Portanto, há mais de 30 anos que fazemos sempre um plano estratégico com a cooperação da Universidade Católica e, portanto, quer dizer, há um caminho traçado, há uma estratégia definida que serve de bíblia aos industriais de calçado. Isso explica um pouco a unidade do setor, porque só temos uma representação, só temos uma associação, representamos a fileira do couro, portanto, malas e também temos, junto connosco, algumas máquinas também para a indústria de calçado e, portanto, esse plano estratégico que definimos com muita antecedência, neste momento já temos um plano estratégico até 2020, tem-nos permitido, efetivamente, com sucesso, ganhar esta batalha da globalização. Mas houve uma altura em que o setor sofreu bastante, depois recuperou e a estratégia de afirmação em nível global passou também por um forte investimento na área de marketing. Essa é a arma secreta que temos e, digamos, o esforço que os industriais fazem, e é um esforço grande, porque pouca gente conhece, as horas que têm que passar de avião, os encontros de amigos que têm que esquecer, os encontros de futebol que deixam de se ver para estarem onde as feiras se realizam. Portanto, isso é um esforço que é feito continuamente, com muito sacrifício, mas que compensa porque, efetivamente, o patamar onde nos encontramos hoje, a indústria do calçado, é resultado de todo esse trabalho. Mas deixe-me perguntar-lhe mais uma coisa. Há a ideia de que os empresários têm grande dificuldade em associar-se. No setor de calçado, isso não só não é assim, como aparentemente a estratégia definida pela associação, pela APICAPS, pelos vistos é aceite, se não pela totalidade, pelo menos pela esmagadora maioria dos seus associados. E o setor de calçado não é um grande setor, não é um setor de muitas empresas. É um setor que representa, à escala do país, digamos, eu sempre disse que o setor do calçado está à escala do país, porque quando um setor não está à escala do país, é mais fácil surgirem problemas de liderança, de protagonismos. Portanto, o setor do calçado está à escala do país. E, portanto, como está à escala do país, é mais fácil haver uma unanimidade de opiniões e de estratégia e de pessoas que se reúnem à volta de um projeto e que seguem esse projeto. Não quer dizer que de vez em quando não apareçam algumas dissidências, mas isso é salutar porque também nos ajuda a procurar na unidade
caminhos corretos para o progresso da indústria. Joaquim Fernandes, a Mundifios, já disse, é a maior empresa ibérica e uma das maiores empresas do mundo nesta área, está totalmente ligada à indústria têxtil, não é? Como trader de fios. Como é que foram estes últimos anos, sobretudo porque todo o setor têxtil nesta zona, de Guimarães, mas não só, teve profundíssimas transformações, tal naturalmente como o do calçado? Pois no setor têxtil, ao contrário do calçado, há várias associações, o setor está mais dividido, mas também está bem. O setor está mais pequeno, a globalização deixou alguns mortos em combate, mas hoje temos empresas têxteis fortes, com produtos de valor acrescentado, com uma presença internacional importante e, precisamente, a área comercial, eu considero que foi o calcanhar daquilo da indústria têxtil, mas que nos últimos anos tem evoluído imenso. Mas diria que hoje as empresas que resistiram enfim, às vicissitudes que houve no setor têxtil a nível global, que estas empresas hoje têm um perfil diferente, ou seja, são empresas que apostam sobretudo na qualidade e no valor que traz essa qualidade, ou ainda se continua a olhar para a concorrência de mercados menos qualificados? Sem dúvida. Nós temos empresas ao mais alto nível, portanto, quando falamos em termos de qualidade. Falo-lhe, por exemplo, na área dos felpos. Portugal é reconhecido mundialmente como o melhor produtor de felpos em qualidade. Nós temos o primeiro preço por quilo a nível mundial e há 20 anos... é o preço mais alto? O preço mais alto. E há 20 anos não era assim. Portanto, esse é apenas um exemplo, mas mesmo na área do vestuário temos excelentes empresas e que trabalham com as melhores marcas mundiais. Como é que justifica isso? O que é que aconteceu que levou a que se evoluísse para essa situação, passando de produtores na altura, não direi só de t-shirts indiferenciadas, mas enfim, havia muita gente que produzia produtos de baixo valor acrescentado? Eu acho que os empresários atuais são empresários mais evoluídos culturalmente. A globalização teve efeitos negativos, mas também teve efeitos positivos, porque obrigou os industriais a lutar com todas as armas para se defender da abertura dos mercados. E isso fez-los crescer, e eu acho que hoje temos um nível de empresários altamente preparados para enfrentar a globalização. Para enfrentar a globalização. Muito bem. Professor Rui Reis, um dos calcanhares daqueles que sistematicamente se diz que existe na indústria portuguesa, nas empresas portuguesas, é a sua relativamente frágil ligação aos processos de investigação que existem nas universidades. E, por outro lado, diz a mesma coisa das universidades, que têm pouca ligação às empresas. Daquilo que sabemos do seu trajeto, isso é desmentido, quer do ponto de vista pessoal, também tem uma empresa, quer do ponto de vista da ligação de projetos da Universidade do Minho com várias empresas. É uma especificidade, neste caso, da Universidade do Minho e sua? Eu diria que a Universidade do Minho é um exemplo, até às vezes em termos internacionais, da maneira como nós temos conseguido não só criar conhecimento e, portanto, ter publicações científicas do mais alto nível e muito citadas, mas simultaneamente proteger a propriedade intelectual. Isso é extremamente importante, é uma cultura, é uma lógica de tentar patentear aquilo que é possível, e temos ganho prémios a nível nacional de ser uma das universidades que mais patenteia, que mais protege o conhecimento. E depois temos também uma cultura de empreendedorismo, em que muitos professores, muitos dos nossos estudantes também fundam as suas próprias empresas. Portanto,
Muitas vezes essas empresas ficam lá nos mesmos sítios. Temos um processo que tem incubadoras de empresas, podemos começar com uma pequena sala, mas também depois temos espaços no Ave Parque, nas Caldas das Taipas, em que temos uma incubadora de empresas, mas muitas vezes depois as empresas desenvolvem-se e crescem e temos de facto já uma grande relevância na economia regional e nestas áreas. No meu próprio caso, sempre tive uma cultura de que para trabalhar em investigação é preciso estar sempre a pensar em desenvolver qualquer coisa que possa ter alguma utilidade. Portanto, e isso não impede que sejamos cientificamente muito competitivos e consigamos os maiores projetos. Então explica aos espectadores, que a maior parte não conhecerão, muitos não conheceriam o Rui Reis, embora dê algumas entrevistas, o que é o 3Bs, o centro que dirige. Os 3Bs é um dos principais centros de Mas tem que ser investigação. o que é que são os Bs? Que é... Certo. Biomateriais, biodegradáveis e biomiméticos. Biomateriais significa materiais para implantar no corpo humano. Biodegradáveis significa materiais que são desenvolvidos especialmente para se degradarem no interior do corpo humano, como as pessoas conhecem aquelas estruturas que não temos que retirar e que desaparecem com o tempo. Nós usamos isso em aplicações muito mais evoluídas, como a libertação controlada de fármacos, por exemplo, em que o material responde à doença, não é ao tomarmos uma pastilha, o material é inteligente porque muda o pH ou muda uma concentração enzimática ou qualquer coisa que está ligada àquela patologia, o material reage. E depois o 3B tem a ver com biomiméticos, significa um material inteligente ou uma combinação de materiais e células inteligente que consegue copiar uma função biológica. Imaginem, alguns colegas meus têm desenvolvido abordagens em que nós conseguimos copiar, para as pessoas perceberem, a superfície da folha do nenúfar. A folha do nenúfar nunca é molhável. Portanto, quando cai uma gota d'água, fica sempre uma esfera. Se eu abanar a folha, a esfera sai. E nós utilizamos isso alterando materiais de maneira a que sempre que eu deposito uma gota, seja do que for, posso encapsular células, posso encapsular medicamentos, Portanto, estamos a copiar uma função biológica para fazer qualquer coisa que depois tenha uma utilidade. Pode ser um sistema de produção de materiais que depois, quando são injetados no interior do corpo humano, vão libertar o que eu pretendo. E trabalhamos muito numa lógica em rede, porque estamos nas Caldas das Taipas, onde conseguimos construir o único... Caldas das Taipas, em Guimarães. Em Guimarães. Muita gente não gosta que eu diga Caldas das Taipas, prefere que eu diga Barco, porque há aqui freguesias diferentes e ninguém sabe, se calhar, Caldas das Taipas é bom sabendo, Barco se calhar não sabem, mas também é em Guimarães. E conseguimos fazer uma coisa que muita gente achava que era absolutamente impossível, que era basear um Instituto Europeu da Excelência, que tem parceiros em 22 países, de 13 países distintos, que não são só a União Europeia, porque entra também a Suíça, a Turquia e Israel, que tem sede nas Caldas das Taipas, em Guimarães, e que é o único Instituto Europeu baseado em Portugal, e que é um Instituto Europeu de Engenharia de Tecidos Humanos e Medicina Regenerativa, uma das áreas científicas consideradas mais evoluídas e mais competitivas a nível internacional. E, portanto, nós, em termos europeus, em qualquer parâmetro, somos dos melhores nesta área de investigação. Mas também fazemos aquilo que eu falava em rede. Estamos em Guimarães, mas, por exemplo, temos uma parceria que se chama ICVS 3Bs com o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde na nossa Escola de Medicina em Braga. Portanto, aqui Braga e Guimarães têm bom relacionamento, não há aquelas coisas de... Eu também sou da Universidade do Minho, portanto não há aquelas coisas... A única área. Não, aliás, o Minho só existe hoje, como qualquer coisa, tirando o Rio, é a Universidade do Minho. Se pensarem já em divisões territoriais, em tudo isto, o nome que se usa para Minho hoje em dia é a Universidade do Minho. Temos também o Rio, mas o Minho não existe em mais nada. Existe quando nós o queremos construir, seja no quadrilátero, seja no Braga Guimarães, seja na Universidade. Mas, como eu dizia, portanto, temos um laboratório, que é um destes laboratórios associados, o maior ranking que podemos ter nos laboratórios que existem em Portugal, só há 26 em todas as áreas, que é este ICVS 3Bs, em que médicos e engenheiros trabalham em conjunto para desenvolver novas terapias, novas abordagens na área das neurociências, da imunologia, todas estas partes com células estaminais que estava a falar. Criámos um centro clínico académico em colaboração com o Hospital de Braga e as tais spin-offs, como falava há pouco, a empresa, disse a minha empresa, não é a minha empresa, é uma empresa totalmente privada, de que eu fui o fundador, sou um dos sócios e o Chief Scientific Officer, mas de facto conseguimos reunir um sindicato de investidores, neste momento ainda bastante nacional, mas que foi buscar pessoas, desde capitais de risco que vêm, imaginem, do IT e estão a investir na saúde, até grandes bancos, pessoas ligadas ao desporto. Temos, por exemplo, investidores que são treinadores de futebol, para terem uma ideia, porque há uma lógica de que a medicina regenerativa vai servir muito também para os atletas de alta competição.
Nós temos uma parceria com a Clínica do Estádio do Dragão, em que somos Centro FIFA da Excelência em Medicina Regenerativa. Isto é para provocar o Nicolau. Para provocar o Nicolau. Se só tem tivesse corrido mal, eu não dizia esta, mas assim agora já posso. Já se esqueceu do que se passou no domingo. Okay. Ainda não esqueci, não. Eu esqueci isso com muita dificuldade. O Rui Reis falou aqui do quadrilátero. Para quem está em Lisboa, quadrilátero deve ser uma técnica de guerra de Afonso Henriques, provavelmente. Mas hoje em dia calculo que quadrilátero aqui quer dizer muito mais que isso e muito mais interessante. Pode explicar-nos o que é o quadrilátero e qual é a estratégia que lhe está subjacente? O quadrilátero é uma associação entre os 4 municípios, Braga, Famalicão, Barcelos e Guimarães, para desenvolver este conjunto este território, que é constituído por cerca de 600 mil pessoas e que obviamente vai aproveitar as sinergias que resultam da escala, desta dimensão. Esta Associação Quadrilátero fará aquilo que é mais vantajoso fazer nesta dimensão do que na escala de cada território concelhio. Mas há áreas específicas para aproveitar essas sinergias? Quais são as áreas que tentam potenciar? Por exemplo, um cluster de saúde, como aqui se estava a falar, é uma possibilidade? Mas a área da mobilidade, a área da cultura e da área da ciência e da investigação e da universidade, da produção de ciência. Portanto, é isso que o quadrilátero pretende fazer, é exatamente alargar também a universidade, ou melhor, dar a dimensão à universidade, que é a universidade hoje e bem de Guimarães e Braga, mas dar também a dimensão de outras cidades, nomeadamente destas do quadrilátero, porque a universidade é do Minho, o Minho é muito mais, obviamente, que Guimarães e Braga. E é isso que se pretende fazer com esta associação, que ainda está, podemos dizer assim, a dar os primeiros passos. E este quadro comunitário de apoio, o novo, irá ser um teste definitivo para esta associação, se tenha, obviamente, capacidade de derrubar muros, pequenos muros, porque cada município normalmente cria muros, cria pequenas paredes. Portanto, está a dizer que vão apresentar projetos em conjunto ao novo quadro comunitário da Paraíso? Exatamente, mas isto esbarra sempre, isso é uma questão que o Rui Reis sabe também bem disso, que normalmente cada município, obviamente, olha muito para o seu território, e é legítimo que assim seja, eu também o faço, e, portanto, criamos pequenos muros porque queremos que esses projetos sejam, muitas vezes, só de raiz concelhia, raiz do território concelhio. E temos muita dificuldade, às vezes, de apresentar projetos dessa dimensão. Um projeto que o quadrilátero terá que fazer, e se não fizer não terá sucesso, é exatamente a divulgação e vender este território ao mundo, torná-lo atrativo ao investimento aqui neste espaço. E é isso que temos que fazer. De certo modo, aproveitar aquilo que Guimarães tem feito também, que é pegar em marcas distintivas. Guimarães tem a marca da sua história, do seu património classificado, da sua grande simbologia e daquilo bem que fez, da cidade fundadora. Tem a marca da cidade europeia de cultura e, portanto, essa é outra marca distintiva. E hoje também queremos que seja Guimarães e este território, é aquilo que estamos a fazer. Hoje, para o Rui Reis, está aqui a ciência, a tecnologia, a produção de ciência. Hoje o que é mais atrativo, que nós entendemos, de facto, a qualidade, a qualificação. As pessoas muito qualificadas, e nós temos nesta região, e nomeadamente em Guimarães, pessoas muito qualificadas, muito talentosas. Temos uma universidade que é excepcional no mundo, aqui é a Universidade de Minho, e que das pessoas que melhor representa esta nossa universidade aqui, o nosso investigador Rui Reis, que dirige os 3Bs. E que foi raptado do Porto para aqui. E foi raptado do Porto, exatamente. Bastante livre vontade. E depois uma área que olho para o Sr. Joaquim Fernandes e para o Sr. Fortunato, temos aqui, e para a Fátima Mendes, e vejo aqui exatamente o têxtil, o calçado, a moda, outras marcas distintivas de um concelho, de um território fortemente industrial e que obviamente procura novos caminhos, novos desígnios e é o que vamos fazer, que é o cruzar
entre as instituições que qualificam, que ajudam a capacitar e, obviamente, os empresários que criam riqueza. E é isso que nós estamos apostados, é nestas marcas distintivas. Fátima Mendes é empresária, criou a sua empresa nos anos 80. É uma empresa, enfim, são lojas genericamente dedicadas ao luxo. Tem hoje 6 lojas, em Guimarães e no Porto. Tem também uma operação online. A pergunta mais, enfim, básica, mas também obrigatória é como é que é vender luxo num período de crise? Como é que é fazer isso ainda por cima crescendo em faturação 9,5% no ano passado, para uma faturação total, se não estou em erro, já cerca de 7,5 milhões de euros? Sim. A empresa Fátima Mendes tem uma história de 32 anos. Somos uma empresa exatamente ligada ao luxo, mas é um bocado mais o artigo exclusivo. O luxo é porque é um prazer, é porque as pessoas gostam de nos visitar, sentem-se bem nos nossos espaços. Nós sabemos acolher, sabemos respeitar a opinião do cliente, sabemos ouvir e temos uma oferta sempre diferente. Agora, tudo isso contorna foi um bocadinho de coragem. Quando começámos há 32 anos foi num momento muito difícil para iniciar, porque fomos buscar aquilo que praticamente não havia no país e que temos continuado esse exercício. Ultimamente metemos-nos num processo online, abrimos a loja online, porque tinha que ser, porque tínhamos que entrar na globalização e efetivamente estamos muito satisfeitos, é muito trabalho. Acho que todo este nosso trabalho, eu penso que de todos aqui, tem que ser feito aquilo que a gente faz e todos os empresários portugueses, eu penso, especialmente os de Guimarães, são pessoas que trabalham imenso, nós dedicamos imenso àquilo que nós fazemos, às nossas empresas e temos que ter muita criatividade, sermos pessoas muito sérias, muito dinamismo e procurar sempre agradar. A loja online... Também trabalha com marcas de luxo portuguesas? Não. São tudo produtos importados, são as marcas de luxo. Tenho muita pena. Não, mas faz mas, por exemplo, a loja online, temos uma característica, a loja online é nossa, é portuguesa, é de Guimarães. Tivemos que realizar um espaço com 1000 metros quadrados, demos emprego imediatamente a 5 pessoas qualificadas, desde jornalismo a fotógrafos, informática. Devo dizer que eu não gosto de informática, estou a aprender a gostar, eu não sabia que gostava tanto, não sou uma mulher da web 2, me livro longe disso, estou a gostar imenso, acho que é viciante, adoramos a moda, adoramos contactar com as pessoas, estamos ali com o Sr. Fortunato, trabalhamos muito tempo do ano, muito do nosso tempo é lá fora, nas compras, temos que estar muito atentos e isto só pode ser feito com muita dedicação e muita paixão. Muito bem. Sra. Fortunato Frederico, depois destes elogios que ouvi aqui e tendo eu tido o privilégio de já estar consigo no estrangeiro, enfim, vi que não é só trabalho que existe quando se vai ao estrangeiro. Sou ele que estava a trabalhar. Mas gostava de lhe perguntar, amanhã, tanto quanto soubemos ali antes, vai viajar para a China. Como é que se chega à China e se abre aquele mercado, partindo do princípio que acho que já sabe algumas palavras de mandarim, mas não os suficientes para manter uma conversa durante 2 ou 3 horas com aqueles rapazes? Eu diria que os surdos mudos não falam, mas entendem-se. O princípio é o mesmo. Não é por gestos. Não, é uma questão de teimosia. Quer dizer, os nossos navegadores não tinham GPS, não tinham radar e chegaram onde nós hoje, às vezes com alguma dificuldade, chegamos. É uma questão de persistência, de trabalho, de projeto. Quantas vezes já foi à China? Como? Quantas vezes já foi à China? Já não me lembro, já foi muitas vezes. Não. Portanto, continua a ser persistente. Exatamente. E já entende quando eles dizem sim ou quando dizem não? Ou... Não, porque eles dizem sim como nós dizemos. Se for indiano é pior, porque os indianos quando dizem sim fazem assim com a cabeça. E é mais difícil. A primeira vez a gente ficava a baralhar, porque a gente estava a dizer uma coisa que em princípio seria afirmativa, eles diziam assim. Mas depois entendeu-se e agora já sabemos, já não temos essa dificuldade. Não, as coisas são simples quando a gente acha que elas são simples. São complicadas quando a gente acha que elas são complicadas. Portanto, faz parte do trabalho, faz parte de viajar, faz parte de conhecer novos mundos, novas culturas. Mas dos mercados onde está presente e onde tem ido, qual acha que é aquele mais difícil
de entrar? Normalmente são os mais pobres, que são mais complicados. Os mais ricos, a gente entende-se bem com eles, porque são mercados que não têm dificuldade em comprar, não têm necessidade em pagar o produto caro. Quando a gente começa a ir para países pobres, eu posso dar citar um exemplo. Nós abrimos agora uma loja em Dublin, que é um país relativamente também pobre, e que tivemos tantas dificuldades em abrir lá uma loja, talvez tantas ou mais que aqui em Portugal. E nós fizemos a comparação, quer dizer, abrimos 2 lojas na Inglaterra num tempo muito mais curto do que abrimos uma loja em Dublin. Portanto, isto diz muito das dificuldades que quando a gente tem, quando as burocracias aparecem, é logo sinónimo do que o país que é atrasado, do país que tem dificuldades. Muito bem. Joaquim Fernandes, há uma ideia, provavelmente errada, ou pelo menos que parou no tempo, muitas vezes, enfim, em Lisboa sobretudo, naturalmente, que se olha para a indústria têxtil e pensa-se no Val do Ave, mas na crise do Val do Ave, e depois, de repente, quando hoje olhamos para os exemplos que há, muita gente fica surpreendida, porque ficou ainda como se alguém tivesse tirado uma fotografia e tivesse parado nas crises que houve nos anos 90, por causa do mercado asiático, também uma ideia de condições laborais que eram longe de serem as melhores ou de serem positivas, de pouca capacidade concorrencial. Como pessoa que trabalha ligada a esse setor há muitos anos, isso ficou para trás definitivamente? Houve exemplos, lembro, por exemplo, a Qimonda. Sim. A Qimonda era a orientação, era a tecnologia. Nós agora, a têxtil não interessa, vamos para as indústrias tecnológicas. Nem me lembrava desse exemplo, é verdade. Essa época, altos responsáveis do país diziam o têxtil não interessa. É como aqueles que dizem temos só que apostar no turismo. Não, o turismo é uma componente da economia. Ninguém pode apostar só no turismo, porque o turismo é um pouco viver de esmola. Porquê? Porque quando existe crise, quando há uma crise mundial, como a última que passamos, as pessoas não viajam. Nós vimos as quedas que tivemos no turismo em 2009 e 2010. Porque a crise foi mundial e as pessoas não viajam e, portanto, a solução turismo, só turismo não é solução. Assim como, pois, indústrias tecnológicas, vamos investir em indústrias tecnológicas, é muito bom, a ideia é muito boa. Agora, implementar é que é difícil. Não é... A Qimonda já foi à vida, não é? Exatamente, e não é de um momento para o outro que se transforma uma indústria, as indústrias tradicionais, e vamos agora partir para uma indústria tecnológica, porque a tecnologia faz-se com o tempo. Nós temos hoje a certeza de que o setor têxtil está para durar, está forte, tem as suas dificuldades, há sempre empresas melhores, há sempre empresas piores. Mas lembro, por exemplo, que neste momento há grandes investimentos na indústria pesada têxtil, porque eu explico melhor, a indústria pesada têxtil é fiação, tecelagem e acabamentos. Depois a confecção já não é considerada indústria pesada. Portanto, há fortíssimos investimentos nos Estados Unidos, de chineses, de indianos e de americanos, que estão a deslocalizar. Não estão a deslocalizar, são projetos novos, que estão a ser implantados nos Estados Unidos. Portanto, a ideia de que a indústria têxtil... Então, um regresso... Há um regresso, e eu acho que vai haver, e já se nota, um regresso para a Europa. Mas nos Estados Unidos é sempre mais cedo. Há projetos enormes. Portanto... Associa isso, por exemplo, à descida dos preços de energia nos Estados Unidos com a utilização do shale gas, do gás de xisto? Sim. Esse é um dos fatores, porque nós, na têxtil, temos a componente energética. A fatura energética é fundamental. É pesada. E nós, em Portugal, temos esse problema. Nós temos um custo energético muito elevado e eu considero que, em termos de política, de política económica, é o que mais trava o crescimento da nossa indústria. Porque a indústria têxtil precisa de crescer. Nós precisamos de ter maior dimensão.
Nós já tivemos uma grande dimensão, temos uma média dimensão. Entre a grande dimensão e a média, o que é que se perdeu? Muitos postos de trabalho, muita faturação? Perdeu-se muitos postos de trabalho, perdeu-se muita faturação, mas também é verdade que houve uma limpeza. Portanto, também houve algum efeito positivo. Só que, se não houver escala, as grandes marcas internacionais não nos visitam. Portanto, nós precisamos ter escala. Se nós tivermos aqui uma fábrica de confecções excelente, se for uma só, não resolve, porque não temos clientes. Hoje esta região, não só Guimarães, mas aqui à volta, não tem escala? Tem escala? Tem uma escala, a indústria têxtil atualmente tem uma escala que eu pessoalmente, portanto é uma convicção pessoal, considero que precisava de ter um pouco mais de escala. Com mais escala teria mais capacidade para responder Sim. ao mercado mundial? Mas que é encomendas? Não, é que se o cliente vem cá e tem várias ofertas, várias possibilidades, ele justifica deslocar-se a Portugal. Porque se ele tem só pouca capacidade de produção, então passa um pouco ao lado e portanto, o país, o setor, perde com isso. Muito bem. Fátima Mendes, posso... Eu gostava só de dizer mais uma coisa. É que, não do tema, mas porque o Sr. Presidente da Câmara referiu há bocado, um aspecto que eu gostava de destacar. Porque nós tivemos o Dr. António Magalhães, que está aqui presente, portanto, que teve cerca de 20 anos, ou à volta disso, na Câmara, e que fez um trabalho notável, um trabalho que está à vista de todos, e, portanto, que não vale a pena falar muito sobre isso, porque, de facto, o trabalho vê-se. E o atual Presidente está focado num aspecto que eu acho que vem complementar o trabalho do Dr. António Magalhães, aqui na autarquia, que está muito centrado no apoio às empresas, está muito preocupado com a parte económica e criou um departamento para essa área. E eu acho isso uma excelente ideia, porque a autarquia pode ajudar a indústria. Pode ajudar facilitando em termos de disponibilidade de terrenos, pode ajudar com, por exemplo, no caso do Ave Parque, a 3Bs pode perfeitamente interagir com empresas, porque hoje em dia a têxtil tem muita tecnologia e, portanto, eu queria saudar essa decisão do Sr. Presidente de ter criado este Departamento Económico e de apoio às empresas. Muito bem. Fátima Mendes, uma das indicações que hoje em dia existe é que produtos de luxo em Portugal são procurados não só por nacionais, como também por clientes estrangeiros que vêm a Portugal. No seu caso, também sente que há uma alteração do perfil dos compradores ou são esmagadoramente nacionais? A maioria são clientes portugueses. E agora estamos a conquistar a tal fatia do cliente estrangeiro através do online. Que, para surpresa nossa, conquistamos Portugal, o país todo. Estamos muito satisfeitos porque foi exatamente uma surpresa e estamos a conquistar a Europa e os Estados Unidos da América, por exemplo. Já fizemos vendas para o Japão e que isso para através nós... do online e de Guimarães. Diga uma coisa, esta realidade económica e transformações económicas e sociais que houve em todo o país, mas houve nesta zona muito especialmente durante um certo período, que falou há pouco o Joaquim Fernandes, com a crise do têxtil, isso nunca assustou no sentido de repente poder ficar sem mercado, porque houve aqui uma crise muito violenta nesta zona, numa altura em que o resto do país, não diria que vivia alegremente, que o país todo ficou preocupado, não será fatalmente todas as empresas ficaram preocupadas. Agora, aí é que eu acho que nós temos que ser muito corajosos, muito criativos, procurar novas ações, atitudes profissionais para tentarmos resolver todos os problemas. Nós não temos turismo, é verdade, mas temos algumas pessoas que são nossas clientes, estrangeiras, exatamente, mesmo que compram nas nossas lojas físicas.
O Porto já tem turismo em... Não, Porto. Eu ia dizer, a nossa casa-mãe é Guimarães, mas nós depois fomos para o Porto. Turismo muito grande hoje em dia. Muito bom. Mas eu hoje tenho que puxar mais aqui para Guimarães, não é, Sr. Presidente? Mas isto é visto em todo o lado. Então, muito obrigada ao Porto também e ao país especialmente. Então, obrigado. Que nós estamos cá porque os nossos clientes nos procuram e são muito exigentes. Isso faz a Fatomentos crescer e ser mais exigente naquilo que vai procurar. É um trabalho de pesquisa quase que diário e tratamos as pessoas. O tal luxo que perguntou ao Nicolau. Luxo às vezes não tem que ser uma peça extremamente cara. Luxo é um prazer, as pessoas exatamente gostar daquilo que vão procurar. E gostaria que soubesse que as pessoas, nós temos que agradar ao cliente e tentar ter no nosso espaço aquilo que eles procuram. E se eles procuram luxo, nós temos que ter para lhe poder apresentar, porque senão vamos para trás. Rui Reis, uma das notas que tirei da sua primeira intervenção é essa mistura no bom sentido entre empresas, investigação, universidade. Veio para aqui porque aqui isto era mais possível, porque não se fazia tanto no Porto. Quando eu vim para aqui a primeira vez foi em 1992, a Universidade do Minho era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Nós crescemos de uma maneira e temos hoje rácios e rankings internacionais em que a Universidade do Minho aparece de facto com uma qualidade que nessa altura estava muito ainda em crescimento. Mas, de facto, muitas vezes é muito mais difícil fazer coisas em instituições, sejam elas quais forem, e particularmente em universidades, se elas forem muito conservadoras e tradicionais, e quando há uma grande diferença etária entre as pessoas que decidem e o jovem que quer começar a fazer qualquer coisa. E, portanto, de facto, abria-se aqui uma janela de vir para a Universidade do Minho. Mas, por outro lado, eu também sempre acreditei que, sendo engenheiro de materiais de origem, que o futuro, até sou metalúrgico, ainda é pior, embora trabalhe com estas coisas ligadas à medicina, sou engenheiro metalúrgico. Mas sempre acreditei que o futuro estava muito nos plásticos, como aquele conhecido filme em que alguém dizia o futuro é os plásticos. Portanto, a Universidade do Minho era claramente já na altura a universidade, a única que tinha um departamento de engenharia de polímeros, que colaborava com a indústria de moldes, toda a área do processamento, e portanto eu achava que havia uma janela de oportunidade de materiais plásticos para aplicações médicas, isso veio-se a provar, depois evoluiu muito para as áreas biológicas. Mas aproveito também esta oportunidade para esclarecer uma coisa que eu acho que é importante quando se fala nas relações universidade e empresas e que nós tentamos fazer de maneira diferente aqui na universidade e que eu próprio tenho essa experiência, que é, eu acho que o modelo de desenvolvimento do país tem que ser muito apostar nas relações universidades e empresas, mas não pode ser só empresas de base tecnológica, é um grande erro. Temos que criar certamente muitas empresas de base tecnológica, e temos que criar muitas empresas baseadas no conhecimento. Mas há muita coisa a fazer nas áreas tradicionais que não foram muito exploradas ao longo destes anos. E eu que sou o cientista que trabalha nestas coisas que são de ponto, muitas vezes pensavam que eu trabalhava em têxtil, porque uma engenharia de tecidos humanos, toda a gente pensava que a engenharia de tecidos que era têxtil, mas é fazer osso e pele e cartilagem e meniscos em laboratório, mas muita gente pensava. Mas usávamos de facto filamentos e coisas onde vamos semear as células estaminais, portanto há muita coisa de ligação. E, portanto, tanto temos projetos, imaginem, com a L'Oréal, para dar um exemplo de coisas que as pessoas conhecem, em que vamos fazer modelos para evitar ensaios em animais, porque podemos fazer um tecido em laboratório onde podemos testar, imaginem, o cosmético. Mas eu próprio trabalhei 6 anos como diretor de investigação da Corteseira Amorim SGPS. Não deixando de fazer a minha investigação nestas áreas, qual é a lógica? É que nós trabalhamos em materiais porosos, a cortiça é um material poroso, havia muita coisa a fazer. Fizemos um protocolo em que a Corticeira punha um conjunto de investigadores a trabalhar no grupo 3B sob minha direção e eu respondia diretamente ao CEO e criámos um conjunto de coisas que não são uma rolha nova ou um flooring novo, mas imaginem um absorvente de derrames de crudo ou uma nova cola ou compósitos, materiais misturados entre plásticos e cortiça, e geramos um conjunto de propriedade intelectual, que alguma delas já está a ser valorizada na Corteseira Amorim. Portanto, a ideia de que os cientistas, os mais científicos, não podem trabalhar com as empresas tradicionais está completamente errada. E eles têm que fazer empresas de base tecnológica. Nos têxteis Lar, por exemplo, existe o desenvolvimento de um conjunto de tecidos de características com inovação tecnológica. Claro.
E vamos lá ver, e a outra coisa que os cientistas podem ajudar é não só a desenvolver, mas a proteger a propriedade intelectual, que é uma coisa que nós ainda trabalhamos muito pouco nesta coisa, mas não. Trabalhamos, se calhar, bem nas marcas, mas não trabalhamos muito na proteção da tecnologia. E o Sr. Fortunato Frederico já me estava a fuzilar com o olhar, porque, obviamente, nos sapatos, também no calçado, também existe inovação tecnológica e muita. Claro que sim. Claro que sim, mas, portanto, esta lógica de termos um modelo de desenvolvimento que é simultaneamente criarmos empresas de ponta e novas tecnologias baseadas no conhecimento, mas, ao mesmo tempo, apostarmos em ajudar a indústria tradicional a se desenvolver. E isso não pode ser feito, que é um erro que até neste acordo de parceria se insiste muito, de colocar dinheiro para investigação nas PMEs, por exemplo. Nenhuma PME vai ter escala para fazer este tipo de coisas que eu estou a fazer sozinha. Pode fazê-la em colaboração com universidades que tenham pessoas a trabalhar naquelas áreas. E, portanto, é perfeitamente possível, e esse modelo foi muito utilizado em muitos países, em que há projetos de colaboração, porque não vamos fazer com que uma empresa tradicional, aqui o tradicional é sempre entre aspas, não é? Portanto, daquelas áreas que nós consideramos tradicionais, por mais tecnologia que tenha incorporada, muitas vezes não vai criar um departamento de investigação com 20 pessoas de top que vai buscar a não sei quantos países para desenvolver qualquer coisa. É muito mais simples subcontratar e trabalhar em parceria com uma universidade. Isto parece tudo muito simples, só há aqui um ligeiro problema. Primeiro, às vezes as pessoas falam pouco e quando falam, as universidades e os nossos centros de investigação, muitas vezes dizem que fazem, já vos deve ter acontecido a todos os empresários, não é? E depois não há deadlines, não há datas, a gente não tem que cumprir coisa nenhuma, não tem que entregar e, portanto, e isso é uma coisa que nós também tentamos fazer de uma maneira bastante diferente na Universidade do Minho, que é, quando vendemos um serviço, uma prestação de serviço, um projeto de investigação, tentar ao máximo fazer exatamente aquilo que nos prometemos nas datas em que prometemos. Isso muitas vezes é difícil porque acumula com muitas outras coisas, mas é a única maneira. E é também preciso criar relações de confiança entre os empresários, os investigadores, os universitários, que muitas vezes é muito difícil porque as pessoas falam linguagens muito diferentes e é preciso, de facto, que as pessoas se conheçam e confiem uns nos outros e que trabalhem nesta base. Isso tem sido relativamente conseguido aqui na nossa área, que é o modelo de desenvolvimento que nós precisávamos para a região norte e este trabalhar em rede é extremamente importante. Domingos Bragança, uma das coisas que já foi aqui referida e depois de ter sido elogiado pelo trabalho e pela atenção que está a dar ao setor empresarial, o que eu gostava de lhe perguntar era o seguinte: a atração de pessoas para virem viver e trabalhar neste quadrilátero também passa certamente pela área cultural. Os jovens investigadores não passam todo o dia a investigar, à noite gostam de sair, etc. Eu bem sei que Guimarães, o ano passado, foi Capital Europeia da Cultura, mas gostava de lhe perguntar se essa também é uma das suas preocupações e uma das preocupações do quadrilátero, ou seja, desenvolver um conjunto de atividades que levem a que pessoas que trabalham na área da investigação e da inovação admitam a possibilidade de ficar no quadrilátero e se sintam bem por aqui. Exatamente. A referência ao bocado já o fiz também, já o expressei. Guimarães é uma cidade europeia de cultura, tem este estatuto, foi no ano passado capital europeia, mas agora mantém este estatuto de capital de cultura europeia, portanto de referência. E esse estatuto não o vai perder. Portanto, tem uma forte programação cultural e produção cultural para este ano e para os próximos anos. E até se fala muito e bem que o balanço da Capital Europeia da Cultura de 2012 se fará em 2020. Significa se deixou de facto semente, que cresceu, ou se não deixou. Portanto, isto é um legado que os bimaranenses têm e eu sou o primeiro responsável por esse legado hoje e, obviamente, irei trabalhar conjuntamente com os bimaranenses para que esse legado se afirme e se consolide e, portanto, se fortaleça. E sabemos que a cultura hoje é um dos elementos mais atrativos para uma comunidade, para um território e um dos elementos mais qualificantes da própria economia, da sociedade, mas da economia. Hoje a cultura é um dos elementos mais qualificantes da sociedade e da economia. Quando falamos em produzir um artefacto, produzimos através do design,
da moda, do estilismo, da componente cultural. E o próprio consumidor também entranha, e portanto exigência, e obviamente põe qualidade na sua escolha. Portanto, é um dos elementos mais qualificantes da economia, muito mais abrangente do que estou a dizer, e da sociedade. Mas isto nós vamos também fazer com que isso seja uma mancha para o quadrilátero, para todo este território que tem 600 mil pessoas. Portanto, queremos que seja um espaço também cultural, obviamente com o seu centro em Guimarães, que é a marca de Guimarães, e obviamente essa marca nós não a deixamos sair daqui. Mas o que o Rui Reis estava a falar era de nós também, é um elemento também muito importante, que eu também não deixarei de trabalhar incansavelmente também com todos, com os guimaranenses, no sentido da produção da ciência, da cidade universitária que é Guimarães, com a Universidade do Minho, mas é a cidade universitária de Guimarães, em que, através do seu centro de investigação, nomeadamente o Parque de Ciência e Tecnologia, com a incubadora de empresas, com os 3Bs, onde o nosso cientista Rui Reis lá trabalha com uma equipa excepcional de todo o mundo, com investigadores de todo o mundo, essa transferência de ciência se faça para o tecido económico. Obviamente, eu há um bocado iniciei a minha, enfim, quis logo dizer que estão aqui os nossos digníssimos representantes, haverá outros, com certeza, ao mesmo nível, como é o calçado, com o Sr. Fernando Federico da Quiaia e o Sr. Joaquim Fernando da Mundifios, e também agora na parte da moda e do comércio online da Fátima Mendes. Que esta transferência de conhecimento, porque nós somos aqui um concelho industrial, também temos essa marca histórica, não é só da agora, contemporânea. A marca histórica de Guimarães é Guimarães uma referência industrial do país. E é daqui que vai nascer a reindustrialização, vai surgir a reindustrialização do país. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma. E daí que a Câmara de Guimarães tenha uma preocupação central com a economia do território. E daí que se criou uma estrutura orgânica especializada de apoio à economia do território concelhio e que pode, obviamente, ser conjugado com outras associações e outros territórios, outros municípios, nomeadamente o Quadrilátero, o Eixo Atlântico e as várias cimas do Ave e do Cabo, para dar dimensão. Mas essa afirmação de Guimarães como cidade universitária, mas uma cidade universitária que transfere conhecimento, difunde conhecimento para as suas empresas e potencia a criação de novas empresas, essa é uma responsabilidade, obviamente, também das entidades públicas, neste caso, como é a Câmara Municipal de Guimarães, e uma primeira responsabilidade minha, porque sei que os tempos exigem exatamente essa envolvência com os empresários. Os empresários já têm hoje também, que não ficamos só por questões abstratas, têm hoje já hoje aprovamos tem 2 programas de benefícios fiscais e de benefícios financeiros. Um para microempresas, no âmbito do Finicia, para apoio ao crédito. Porquê? Porque não quero que nenhuma pessoa que tenha um saber, um talento, que possa ser transformado em valor económico, que não possa criar o seu projeto e transformá-lo exatamente através de uma empresa em valor, em investimento e em emprego. E isso nós não podemos, obviamente, desperdiçar os talentos que são criados na nossa rede educativa, que é enorme. E hoje também percebi hoje, ou melhor, fortaleci esse conhecimento, que um dos fatores mais atrativos de um território é exatamente a sua rede de conhecimento, a sua produção de conhecimento e a sua capacidade de transferir esse conhecimento para a sociedade. Fortunato Frederico, rapidamente estamos a chegar ao fim do programa. Quais são os principais desafios da internacionalização para que este processo de reindustrialização se continue firme e possamos continuar a ouvir falar dele nos próximos anos? Acima de tudo, afirmamos-nos como um país independente e senhor da sua vontade. Isso está quase, já em maio, é o que dizem. Não, mas quais são as principais metas, países para internacionalizar? Como é que se pode continuar este ritmo que o Nicolau falou ao princípio e que levou, aliás, às primeiras perguntas que lhe fizeram? O problema é que a base de partida é muito baixa e, portanto, quando a parte de partida é muito baixa, nós temos um longo caminho a percorrer de afirmação e de internacionalização, porque não interessa vender produtos abaixo do custo, interessa vender produtos com valor acrescentado, que é isso que traz riqueza ao país. Ora, quando nós temos um país desqualificado, um país que não é um país afirmativo, temos um longo caminho a percorrer e muitas mudanças a fazer na mentalidade do próprio país.
Mas no setor têxtil e no setor calçado já se fez esse caminho. Não fizemos, ainda precisamos fazer mais. Joaquim Fernandes, a mesma questão. Quais são os principais desafios do têxtil para os próximos anos? É que os podemos adivinhar? Eu penso que o têxtil está no bom caminho. Temos-nos afirmado pela qualidade, eu não quero identificar dificuldades, mas dificuldades existem no dia-a-dia. Tem que haver uma estratégia, as empresas têm a sua estratégia e depois, para implementar a estratégia, têm dificuldades. Não gosto de falar de dificuldades gerais, porque a dificuldade para uma empresa é completamente diferente ou de um setor, ou de um subsetor para outro subsetor. Portanto, tenho alguma dificuldade em responder à pergunta do Ricardo, assim, em termos globais. Então, olha, fica uma pergunta em aberto, é a melhor maneira talvez de terminarmos este programa. Chegámos ao fim do nosso tempo. Eu agradeço a todas as pessoas que aqui estiveram presentes no Centro Cultural Vila Flor e a quem nos está a ouvir agora na SIC Notícias, neste Expresso da Meia-Noite especial feito a partir de Guimarães e que termina aqui. Nós regressamos, eu e o Nicolau Santos, dentro de uma semana.